Por muito tempo, o estudo sobre o conflito do contestado refletiu todos os preconceitos que existem sobre as populações rurais, em geral, em especial os caboclos, matutos, tabaréus e outras denominações pejorativas aos habitantes nacionais indicavam uma mistura de preconceito racial contra negros, indígenas e mestiços, associada ao preconceito urbano e de classe contra os camponeses em geral. Essa população era tratada como um povo ignorante, despreparado para qualquer política de modernização e preso a superstições. Essa frase está num artigo do professor Pinheiro Machado. Então nós vamos falar hoje sobre a Guerra do Contestado, que completou seu centenário em 2012. O Contestado, ele aconteceu no sul do Brasil, o sul que foi colonizado pelos alemães, que teoricamente deveria ser uma região civilizada, organizada, menos desigual, mas não é bem assim. Nós estamos então falando do começo do século XX, de 1912 a 1916, numa região que fica entre os estados de Santa Catarina e Paraná, próximo à fronteira com a Argentina. Essa região é uma região rica, cerca de 25 mil quilômetros quadrados de mata com araucárias, onde se plantava erva mate, que é para se fazer um mate que é muito utilizado na região. E essa região era a região de terras devolutas, que eram terras do Estado, mas que haviam pessoas que habitavam essa região. Camponeses, poceiros, já havia uma ocupação antes. O governo então cedeu a região para passar uma ferrovia. Essa ferrovia ligaria o Rio de Janeiro à região sul. E ali então foram contratados cerca de 8 mil trabalhadores para que essa ferrovia fosse construída. Mas depois de um tempo, a construção da ferrovia foi suspensa e esses 8 mil trabalhadores também foram largados ali à sua própria sorte, sem trabalho, sem nenhuma função. Muitos acabaram ficando por ali e se integrando ao grupo que já vivia na região com agricultura de subsistência, que é a agricultura de coisas para eles sobreviverem. Então, esse é o cenário da nossa aula de hoje sobre o contestado, mais uma das revoltas do período da Primeira República do Brasil. Então, a gente já falou quando aconteceu, qual o local, né? Essa região extremamente rica, que você tinha fazendas desenvolvidas de também coronéis, né? Nós estamos falando do sul, mas também há coronelismo no sul. E essa população, então, ela se encontra ali naquela região uma forma de sobreviver. Junta-se a necessidade de trabalho de terra, o messianismo. Se vocês lembrarem, a gente já fez o vídeo sobre Canudos, onde a gente faz a definição sobre messianismo, que é essa religiosidade extrema da população. Bom, e o que estava faltando para completar tudo isso? Um líder, o Messias, o Beato. Surge então um desses tipos que tinham tantos pelo Brasil nessa época, né? Assim como o Antônio Conselheiro em Canudos, a gente tem o José Maria, que era uma figura que andava pelo interior de Santa Catarina e do Paraná, pregando o fim do mundo, e que ao acabar o mundo, se as pessoas não tivessem se agrupado com grupos como o dele, elas não teriam a salvação da alma.
E ele chegou a juntar 20 mil pessoas nessa região que ficou conhecida como Contestado. Eles ali exerciam a sua fé, que é uma fé que é oriunda, tem origem na fé cristã católica, mas como em Canudos é uma religiosidade popular, adaptada, diferente, própria. E eles então constroem ali uma comunidade, onde há negros, brancos, mulheres, crianças, pessoas que não tinham função em outro lugar, ali encontraram o seu espaço. E como em Canudos, o pessoal de Contestado começou a incomodar a sociedade em torno, incomodar principalmente a economia da região. As pessoas deixavam de trabalhar nas fazendas dos coronéis e vinham se integrar aos Contestados. Eles ficaram conhecidos como pelados, porque teve uma época que eles foram presos e tiveram suas cabeças raspadas na cadeia. E acabaram, quando voltaram, achando essa uma característica interessante, boa. Então todos raspavam os cabelos. E por isso se autoproclamaram pelados. E a luta era de pelados contra peludos. Os peludos eram os outros. Essa região então foi se desenvolvendo. Eles primeiro não estavam incomodando ninguém, mas o número foi crescendo. A questão do fim do mundo era muito premente. Uma outra questão é que José Maria dizia que se ele morresse, era para eles fazerem um caixão aberto, porque ele ia ressuscitar. E um dia, indo à cidade com um grupo de fiéis, a tensão já existia entre o grupo dos Contestados e os fazendeiros locais. Eles foram então atacados por uma milícia da região e o José Maria foi a óbito, morreu. As pessoas então o enterraram como ele havia pedido e ficaram aguardando a sua ressurreição. A morte dele, ao contrário de diminuir o ímpeto das pessoas em manter-se juntas e continuar fazendo aquela comunidade crescer, ela impulsionou ainda mais. E tem uma característica bem interessante. Depois que o José Maria morreu, apareceram meninas e meninos que tinham visões e levavam mensagens do José Maria para as pessoas. Eles criaram algumas regiões chamadas solos sagrados ou cidades sagradas, onde eles esperavam a volta do José Maria e trabalhavam em construção de igrejas, em agricultura e cada vez crescendo mais. As autoridades começaram a ser pressionadas pelos fazendeiros para que agissem. A ação foi realmente bem efetiva. E em 1916 se mandou um exército com 2/3 do número do efetivo do exército brasileiro, cerca de 9 mil homens bem armados. E pela primeira vez no Brasil se usou aviões, inclusive um avião caiu e morreu o piloto pela primeira vez, primeira vez de uso dos aviões da Força Aérea Brasileira. O que aconteceu? As pessoas de Contestado, assim como em Canudos, elas estavam defendendo a vida delas. E a luta foi acirrada. Mas, como as armas do exército eram superiores, eles acabaram vencendo. Conta-se cerca de 15 a 20 mil mortos na região do Contestado. É importante a gente entender que muitas vezes a história contada depois que ela passou, ela tenta diminuir a importância daquilo. E talvez por isso, em muitos livros, em muitos relatos sobre o conflito do Contestado, apareçam que essas pessoas eram ignorantes, que elas eram fanáticas, que elas eram matutos, caboclos. E, na verdade, se a gente for perceber, e é isso que eu quero que a gente reflita, eles estavam buscando uma nova forma de sociedade. A sociedade que existia na época, ela não estava resolvendo, ela não estava chegando nos problemas deles. E eles criaram
uma nova sociedade, uma sociedade rebelde, diferente, fora dos padrões da época. Assim como em Canudos, Contestado foi terrivelmente destruído, né, para que nada da mesma forma acontecesse. A gente tem alguns remanescentes do Contestado que ainda vivem na região entre Santa Catarina e no Paraná. Essas pessoas ainda vivem em situação de pobreza, com agricultura de subsistência, e elas têm medo de dizer de onde elas são, quem são os seus parentes. Elas não têm orgulho de falar sobre a história, da origem de onde elas vieram. Então, essa é mais uma revolução do período da Primeira República. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço.